Graças, paz, família, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso O Segredo do Casamento. É um prazer imenso ter você aqui e vale lembrar que nós ainda estamos na fase de como parar o ciclo insano. E hoje nós vamos falar sobre um material fantástico chamado Casamentos que se Fortalecem por Meio da Mentoria. O autor é o David Cornfield. E olha só que legal! Todo o material deste livro, que é formatado para realmente ajudar casais, nós encontramos na Bíblia do Discipulado, essa bonitona aqui, ó. Então, se você quiser esse material, você pode pedir o livro pela internet ou mesmo pode adquirir a Bíblia do Discipulado, que vai ser muito útil, sobretudo se você tem o desejo de servir outras pessoas através de estudos ou de materiais assim. Bom, do que o material fala, do que se trata o material? Aliança é um acróstico e cada uma dessas letras da palavra aliança, ela representa um princípio que nós vamos tratar aqui como segredos, né? Para mim, é um segredo que faz com que o seu casamento vai, né, muito bem. Quais são as letras então desse acróstico? O A de aliança significa amor que valoriza. O L significa limites saudáveis. O I significa interdependência. O A subsequente significa atenção ao ouvir. O N, namoro contínuo. O C é de celebrando as diferenças. O A, né, a penúltima letra da palavra aliança, quer dizer apoio eficaz, e o R quer dizer resolvendo conflitos. Bom, só para deixar bem claro, no livro ele trabalha com acróstico aliança e na Bíblia eles aumentaram um tópico a mais e ficando aliançar, por isso esse Rzinho a mais que nós vamos tratar aqui em nosso curso. Mas voltando aqui para o X da questão, nossa aula de hoje é amor que valoriza. É um segredo que eu tenho certeza que vai fazer muito bem, vai te ajudar demais. Então, vamos pensar um pouquinho a esse respeito? Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Você tomaria um tiro no lugar do seu cônjuge? Tipo assim, você trocaria de lugar na hora da morte? Se você pudesse entregar sua vida pela pessoa que você ama, você faria isso? Acontece que muitos de nós temos lá no fundo, em algum lugar, né, em algum lugar bem profundo, essa intenção ou essa ideologia. Mas quando nós somos exigidos a fazer coisas muito mais simples no nosso dia a dia, nós não queremos, nós não estamos dispostos a fazer. Então veja bem que incoerência. Muitas vezes nós somos capazes de entregar as nossas vidas, mas na hora, por exemplo, de dar um beijo, de dar um abraço, de falar um eu te amo, de passar numa floricultura e comprar uma flor, ninguém é capaz de fazer isso. Então é meio que incoerência, você não acha? Mas enfim, a grande questão aqui é se você realmente está disposto a se sacrificar pela sua esposa ou por seu esposo, que tal nós começarmos a demonstrar o valor que nós damos a ele agora, no dia de hoje, nessa semana? Porque infelizmente a maioria de nós só valorizamos a pessoa depois que nós a perdemos, né? Tem até uma canção do Irmão que fala assim: é coisa de maluco, mas acontece depois que o cara morre e é que a gente reconhece. Conhece esses irmãos que falam isso? Brincadeira. Mas é uma verdade, nós não costumamos dar o valor enquanto nós estamos com a pessoa. E olha que legal, hoje você está aqui e nós podemos fazer isso neste momento, valorizar essa pessoa. Então vamos fazer um exercício mental? Imagina que essa pessoa morreu, então você começa a valorizar ela. Acho que isso aí vai ficar ruim, né? Mas aí você entendeu a ideia, né? Valorizar agora. Qual que é a diferença entre preço e valor? Já parou para pensar nisso também? Olha só, o preço é a etiqueta. Então você chega lá na livraria e vai estar lá, né, R$60 o valor de um livro, por exemplo. Então esse é o preço, isso é o que custa monetariamente, é número. O preço é uma questão objetiva. Mas o valor não, o valor é diferente, o valor já tem a ver com a parte subjetiva, a percepção de valor é individual e ela vai se diferenciar de um para outro. Como assim? Olha, nesse exemplo do livro, o valor é até quanto você está disposto a pagar por esse livro. Por exemplo, se você valoriza a questão de casamento, de relacionamento, você já conhece o autor, você sabe que o autor é excelente e que aqui tem segredos que podem até fazer com que você evite o divórcio. Então, você tem uma percepção de valor e aí você chega lá
na livraria com a ideia de que um livro como esse vai custar aí, sei lá, R$200, R$300, você chega disposto a pagar isso aí. Só que daí, quando você chega lá, você descobre que esse livro está R$60. Então, esse livro para você, ou para essa pessoa, melhor dizendo, ele é caro ou é barato? Ele é barato, não é porque ele valorizou isso aqui, ele deu um valor a mais para isso aqui, de acordo com a sua necessidade, da importância que isso tem para ele. Agora, uma pessoa que ela não está tão preocupada, vive um relacionamento saudável, não tem problema algum, sabe? Ela está tranquila, ela chega lá na livraria, mas em mente ela tem assim, um livro como esse, como tantos tem por aí, deve custar o quê? Uns R$20. Quando ela pega para ver, ela descobre que é R$60. Poxa vida, esse livro para ela vai ser caro ou barato? Vai ser caro, não vai? Se ela só estava disposta a pagar R$20, o livro para ela fica muito caro. Então, eu não baixei o preço. O preço continuou sendo R$60, mas para um ele foi barato e para outro ele foi muito caro. Então isso tem a ver com a percepção de valor. A Bíblia fala de um caso em que um homem encontrou uma pérola de muito valor. E ele foi, vendeu tudo o que tinha, absolutamente tudo o que tinha, para comprar uma única pérola. E o Senhor Jesus disse que assim é o reino de Deus. Para aquela pessoa, ela pegou casa, pegou tudo que ela tinha, absolutamente tudo que ela tinha, vendeu para ficar com uma pérola só. Então o valor que ela dá ali é uma coisa imensurável e provavelmente se alguém oferecesse muito dinheiro naquela pérola, ele não ia vender. Então para ele aquilo tinha muito valor, certo? Então você entende a diferença entre preço e valor? A pergunta é, qual é o valor que você dá para a pessoa com quem você está? Quão valiosa essa pessoa é? Se ela é valiosa, como você demonstra isso? Até quanto você está disposto a pagar pelo valor que essa pessoa tem para você? Se a pessoa tem um valor, nós precisamos demonstrar isso de uma maneira consciente. Olha só que citação interessante aí desse camarada chamado Everett Worthington. Worthington. Mas ele diz o seguinte: amor é a disposição de valorizar e de evitar desvalorizar as pessoas, que brota de um coração que se importa, centrado no outro. Amor implica em demonstração do valor e evitar a desvalorização. Eu sei que talvez isso para você pode não fazer muito sentido. Vamos imaginar aí 3 situações. Se você é um recém-casado, né, tá vivendo essa fase da paixão, né, e essa loucura toda, muitas vezes isso não vai fazer sentido para você porque você já dá um valor muito especial, afinal de contas você já está abrindo mão de muita coisa para estar com essa pessoa. Para um casal que já tem aí 50 anos de casado, né, que vive uma vida relacional saudável, para ele também talvez não faça tanto sentido porque ele já se habituou a valorizar, a reconhecer, não é, e a demonstrar isso no seu dia a dia. Então para eles é algo que já faz parte da rotina, então talvez não faça muito sentido. Agora, para um casal que tem conflito, para um casal que tem problema em seu lar, a questão da valorização é algo extremamente importante e urgente. Então veja bem, como que eu posso valorizar e como que eu posso desvalorizar a pessoa que está ao meu redor? Eu vou te dar aí pelo menos 5 coisas que você pode fazer neste momento que demonstra a sua desvalorização, por exemplo. Primeiro, palavras malditas, ou seja, palavras ásperas, palavras difíceis, palavras desrespeitosas, isso vai demonstrar uma desvalorização. Segundo lugar, nunca dê nenhum tipo de presente. Nunca é uma pessoa que não sabe presentear, não sabe dar uma lembrancinha, nem que seja algo simples. Isso também acaba desvalorizando o seu cônjuge ou a pessoa com quem você está. Uma pessoa que não ajuda em absolutamente nada. Então, se tem os deveres domésticos, se tem, seja qualquer coisa, mas são pessoas que não estão dispostas a servir, a ser útil, pensam somente em ser servidas. Isso acaba desvalorizando a pessoa com quem você está. E se você é um homem, é preciso ajudar nos deveres de casa, sim. E se você é mulher, você pode ajudar o seu marido em muitas coisas também, inclusive em coisas do próprio trabalho dele. O fato é que, se eu não ajudo em nada, eu estou desvalorizando a pessoa com quem eu estou.
E por fim, muitas pessoas se sentem extremamente desvalorizadas quando não recebem toque físico, quando não recebem carinho, sabe, não recebem abraço. Pensa numa coisa que desvaloriza, que um homem se sente desvalorizado é quando ele procura a mulher para ter relação sexual e ele é rejeitado. Isso para alguns homens tem um peso gigantesco de desvalorização. Então nós precisamos tomar muito cuidado, ficar atentos para não desvalorizarmos as pessoas com quem nós estamos. Isso é essencial. E talvez você me pergunte, tudo bem, pastor, e como é que eu faço para valorizar ou para demonstrar essa valorização para com as pessoas com quem eu estou? Veja bem, nós já fizemos uma aula aqui falando sobre as 5 linguagens do amor, certo? Então, você quer valorizar essa pessoa? É muito simples. Demonstre o amor e o respeito na linguagem de amor desta pessoa. Se você ainda não descobriu qual é a linguagem de amor dela, pergunte, volte lá na lição, faça a lição, estude direitinho, porque isso é essencial. Então, quais são as linguagens de amor para que eu possa demonstrar a valorização para com a pessoa que eu amo? Primeiro, tempo de qualidade. Gaste tempo com a pessoa. Segundo, palavras de afirmação. Aprenda a elogiar, a reconhecer, a agradecer verbalmente ou pelo menos de uma maneira escrita, não sei, mas demonstre toda a sua afirmação para com a pessoa que você ama. Dê presentes, essa é uma outra linguagem de amor. Sirva, algumas pessoas precisam de atos de serviço para se sentirem valorizadas. E por fim, dê todo o toque físico que o outro precisa. Bom, essas são só algumas dicas de como você pode demonstrar aí a sua valorização. O princípio de hoje então, qual é? Amor que valoriza. E eu quero lançar um desafio aí dessa semana, ou pelo menos para você praticar hoje. Escolha uma dessas maneiras de valorizar a pessoa com quem você está e pratique. E assim que possível, eu vou perguntar se você conseguiu executar essa tarefa ou não. Beleza? Pois bem, por hoje é só. Que o Senhor Deus te abençoe e até a próxima aula.